Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcão e hoje eu tenho a honra de entrevistar Matheus, meu amigo, e nós vamos falar um pouquinho aqui de como ele me conheceu, da carreira dele e principalmente da carreira pública que ele exerce. Matheus. Beleza. Primeiro é um prazer estar aqui, contar um pouco aqui como eu conheci, né, o professor Marcão, que está aí se lançando a vereador, que já tem meu apoio. Desde quando, há anos atrás, você tinha manifestado esse desejo, eu já estava te apoiando. Bom, eu sou o Matheus Felipe, sou professor de Ciências e Biologia, tenho uma trajetória aí muito parecida com a do Marcos em relação à nossa graduação, né? E eu conheci o Marcos durante o meu estágio obrigatório. Fiz o estágio obrigatório do meu curso, tinha que achar uma escola para poder fazer ali a prática da docência, né? Dar aula, corrigir prova, dar atividades para os alunos. Bati lá na porta da antiga escola do Marcos, né, onde o Marcos trabalhava, e o Marcos me aceitou como estagiário e ali nós começamos a nos conhecer. Nessa escola, você abriu a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar. Num momento muito difícil, em 2016 estava muito difícil, saindo da faculdade, né, Marcos? E ali você e a diretora de então, né, a dona Rosana, me deram essa primeira oportunidade que para mim foi crucial. Crucial. Então você faz parte da minha história de maneira muito importante. E nessa oportunidade nós trabalhamos juntos, né? Você estava ali com o ensino médio, biologia no ensino médio, Isso. e eu com as aulas de ciências no ensino fundamental. Era uma escola particular. E depois disso, nós fomos fazer mestrado juntos lá na UFMG. E ali a nossa amizade começou a se estreitar mais. Nós também temos uma terceira amiga, né, que é a Joana. Então nós éramos ali um trio inseparável para fazer os trabalhos, para conversar, para até se aconselhar e compartilhar os sonhos. E foi nesse momento, inclusive, que pela primeira vez, pelo menos comigo, você compartilhou o sonho de ser vereador. Mas resumindo bastante, né, é assim que nós nos conhecemos. Eu atualmente não trabalho mais, né, assim como você. Nós não trabalhamos mais naquela escola. Você está na vida pública, eu também estou. Eu sou professor da escola, da rede municipal de ensino. E lá eu tenho tido muitas vivências diferentes e que tem muito a ver com aquilo que você tem defendido, né? Aquilo que você está trazendo de propostas. É interessante, pessoal, porque o Matheus, como um servidor público municipal, ele pode trazer para a gente essa realidade que ele vive, e realidade essa que está bem direcionada e relacionada aos projetos que eu escrevi, que está lá no site, né, www.professormarcão77007.com.br. Você pode ver todos os projetos, e um deles o Matheus tem a vivência, né? Sim. Que é um projeto em que eu defendo um apoio para as famílias dos alunos autistas, por exemplo, né? Os alunos PCD, sim, os autistas principalmente. E o Matheus tem uma vivência, sim, com esses alunos, né? Tem sim. Inclusive eu achei bastante pertinente essa sua proposta, porque na escola nós recebemos esses estudantes e, pelo menos para mim, é um prazer recebê-los, é uma alegria. Eu acredito, eu tenho a convicção de que eles enriquecem a escola, a experiência tanto do professor quanto dos alunos, que nós chamamos de neurotípicos, né? Nós fazemos essa distinção. Os alunos típicos. É uma experiência enriquecedora. Só que eu vejo que isso é um desafio quando receber um laudo, receber a notícia que o filho tem necessidades, ele vai precisar de necessidades diferenciadas. Ele vai precisar de acessibilização durante a vida dele. A família às vezes não sabe como reagir.
E às vezes, boa parte do que poderia ser feito não é feito porque a família não está preparada. Ou porque a família não compreende, porque não foi devidamente acolhida naquele momento ali do diagnóstico, né, do laudo. Ela não foi instruída pelo médico. Não estou colocando a culpa no médico, nem no sistema de saúde, mas a coisa é mais complexa. Às vezes a família precisava de uma instrução em um nível que naquele momento não pôde ser passado. E a família precisa ser acolhida também. Então eu vejo que às vezes falta esse olhar para a família mesmo, Marcos. E quando você fala que falta esse olhar para a família, você acha que o acolhimento dos alunos na escola é suficiente? Pode melhorar? Pode melhorar. Pode melhorar muito, inclusive. Mas tem sido feita uma inclusão de forma... A inclusão na rede municipal, e quem estiver assistindo e tiver filho ou trabalhar na rede municipal vai entender bem como que é. O aluno chega e a matrícula dele não vai ser negada. Ele vai ser matriculado e se ele fizer jus ao apoio, ele vai ter um profissional de apoio que atualmente na rede municipal é contratado, uma terceirização do serviço. Na rede estadual tem um professor de apoio, um professor que tem o curso superior, é concursado ou foi designado, né? Isso. Na rede municipal de Belo Horizonte não tem isso. O profissional ele não há necessidade dele ter formação superior. Então, isso é uma coisa que pode melhorar na escola pública. Profissionais qualificados, não que o profissional que está lá hoje não seja, às vezes ele é qualificado, mas ele precisa a escola precisa de um professor para pensar no pedagógico. O profissional que está ali hoje é para dar assistência que o estudante precisa para ir no banheiro, para se deslocar dentro da escola. Por exemplo, eu tenho um estudante, ele tem síndrome de Down e ele tem uma questão intestinal muito séria devido ao transtorno todo. E ele precisa ser trocado todos os horários que ele está na escola. Ele usa fralda e precisa ser trocado. Então, esse funcionário na escola vai ajudá-lo. A acompanhante dele vai ajudar esse estudante a se trocar. Agora, a parte pedagógica é do professor. Só que o professor, em sala de aula, precisa fazer o atendimento dos 30 alunos. Então, a gente precisa pensar na atividade de todos, temos que dar atenção a todos e, com certeza, esse estudante acaba não recebendo a atenção que ele precisa. Então, existe o AEE na rede municipal, que é o atendimento especializado para esses estudantes, mas nem todos têm acesso e nem todas as escolas têm. Então, a questão da inclusão pode melhorar muito e tem que melhorar, em Belo Horizonte tem que melhorar. E essa questão de acolher a família, isso sequer existe. Não existe, não existe esse nada parecido com isso. E no meu projeto, a gente colocou a ideia de um atendimento a esses pais, né? Porque se a gente fala de inclusão, eu estou incluindo dentro da escola, digamos, né, que na melhor realidade ou no mundo ideal, a escola esteja pronta, com profissionais atendendo o aluno, mas e quando ele vai para casa? Às vezes o pai não sabe lidar com o aluno, não sabe lidar com o filho, né? Diante das dificuldades ou da limitação. Prosseguimento àquilo. Exatamente. E não dá prosseguimento àquilo que está sendo feito na escola. Então, no meu projeto, existe esse cuidado, esse olhar para também a família ser incluída. A inclusão ela tem que ser completa, não só do aluno na escola, mas da família também ao aluno. Porque muitos pais não têm curso superior ou não são da área da educação para ter um conhecimento sobre aquela limitação. Exatamente. São poucos que têm que se apropriaram já dessa questão, de tudo que tem envolvido. Há pais que são muito engajados, mas eu vejo que a necessidade, pelo menos para a maioria, é ser acolhida, né, Marcos? Sim. Isso mesmo, a palavra é acolhimento. Verdade. Então, pessoal, aí um projeto que é relevante, né? Então eu estou trazendo o Matheus aqui para corroborar com isso, que é um projeto possível,
né? E extremamente relevante para a realidade extremamente necessário desses alunos, né? E da inclusão no município de Belo Horizonte. Sim. Agora vamos entrar em outro assunto. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre as eleições, né? Você que é um funcionário público municipal, né? É funcionário do atual prefeito Fouad Noman. Sim. O que você me diz dessa corrida aí para essas eleições, dos candidatos que estão aí Pois apresentados, né? Temos aí Mauro Tramonte que está na dianteira, Sim. Bruno Engler e Fouad ali disputando o segundo lugar. Sim. O que você tem a me dizer? Olha, é um pouco complexo. Se você for na sala dos professores da minha escola hoje e fizer uma pesquisa, a maioria não apoia Tramonte, mas também não apoia Fouad, muito menos Bruno Engler, por questão ideológica. Sim. A formação do professor ela é mais voltada à esquerda, né? Isso, não vou tecer críticas a isso aqui não, tá? Mas é a realidade. Sim. Então, na escola há um sentimento de estamos sem saber o que fazer, né? Eu tenho a minha posição ideológica. Não me considero de esquerda, mas também não me considero um eleitor do Tramonte, ou do Carlos Viana, ou do Bruno Engler, porque eles defendem um papel do Estado que eu não acredito. Porque, Marcos, a gente está na escola e a gente vê o tanto que uma escola pública de qualidade é benéfico para a sociedade brasileira. Esse serviço que chega à pessoa que está lá na ponta, lá na periferia, ele é extremamente necessário. Então, eu não consigo te falar que eu defendo Estado mínimo, privatização de escola, estando lá e vendo a realidade, sabe? Embora eu não me considere de direita por questões ideológicas, por minhas convicções relacionadas com a minha fé, enfim. Por isso que eu também estou com esse sentimento em quem, né? Porque os candidatos da esquerda definitivamente não me representam. Não me representam. Nós temos aí o Rogério Correia, que tentaram, né, fazer com que fosse um candidato viável. Ele não sequer está aparecendo mais, né, como uma opção que tem chance aí. Tem a Duda Salabert, que é líder em rejeição, né, da esquerda, está saindo melhor, mas a rejeição é muito grande. Então, num segundo turno, digamos que fosse, como se sairia? Aí tem as opções da direita e da direita mais bolsonarista, que está aí ainda, que defendem também algo que eu não acredito. E aí a gente chega na questão do voto útil. Para mim, essa é a definição de voto útil. Eu vou votar no Fouad no primeiro turno. Mesmo nesse último governo, na nossa última campanha salarial, ele não concedeu aquilo que nós reivindicamos, né, enquanto categoria. Outras coisas que ele ofereceu, a categoria não aceitou, e eu tenho minhas críticas à categoria por causa disso, porque eu acho que podia ter aceitado, porque eu, por exemplo, tenho um mestrado, eu teria ali meu mestrado valorizado, e hoje na prefeitura eu não tenho. Mestrado e pós-graduação vendido em fundo de quintal é a mesma coisa. Ah, é 5%? Na verdade é 10%, mas você tem 2 pós-graduações de fundo de quintal. Você tem 10%. Então essa proposta não passou, a categoria votou, enfim, foi democrático, mesmo que eu tenha as minhas críticas, mas teve essa proposta dele, deixou muito a desejar, é isso que eu quero dizer, muito a desejar. Mas ainda será o meu voto útil, sabe? Acredito que é a melhor opção pelo menos para haver segundo turno, porque senão... Eu como funcionário público estadual, Matheus, eu te falo também que Mauro Tramonte junto com Luísa Barreto não vai dar o que preste, né? Mauro Tramonte ainda juntou Zema e Calil. Se odiavam, eram rivais quando Calil era prefeito, né? E quando Calil foi candidato a governador, acabou com a raça de Zema. Hoje estão juntos. Eu lembro disso. Eu acho que, claro, que quando a gente
pensa em política, as questões pessoais têm que ficar de lado e a gente pensar no bem comum. Mas não me cheira bem essa união, mesmo porque Luísa Barreto, junto com o senhor excelentíssimo governador Romeu Zema, tem sucateado o serviço público, a educação pública, a saúde, a segurança. Eles têm detonado o servidor público, né? Tem feito de tudo para não beneficiar o servidor público, não atender as demandas que são solicitadas e ainda está querendo aquilo que você disse que você não concorda, privatizar. Está querendo privatizar a educação e está querendo privatizar a saúde. A FHEMIG ele está querendo privatizar. Tem um projeto lá na Assembleia que Beatriz Cerqueira estava falando outro dia, numa prestação de contas dela, que nem estudo para se fazer essa privatização tem. Ele quer fazer por fazer, né? Eu entendo que ele é administrador, ele não é político, como ele falou sempre, né? Porém, não é também pegar o serviço público e entregar nas mãos do privado e problema dos outros. Historicamente, né? A gente sabe que não dá certo. Não dá certo. Não dá. Então, Luísa Barreto, para mim, não. Repito 20 mil vezes se for necessário. Mauro Tramonte fez a pior escolha de juntar com Luísa Barreto. Não o conheço como político, né? Eu já li que ele foi vereador em Poços de Caldas, mas eu não conheço a trajetória dele como político, nem como deputado estadual, não vejo ou não sei muito do que ele fez, apesar de ele falar que fez muita coisa, mas Luísa Barreto estando junto com ele é um absurdo e vai fazer a mesma coisa com o funcionalismo municipal. E como a gente viu, né, Calil saiu, ficou o Fuad, que pegou 2 anos só de mandato, ele não teve nem muita coisa, nem muito tempo para fazer alguma coisa, né? Ele teve que pegar o bonde andando. Mas vai que o Mauro Tramonte resolve sair, porque a carreira dele é na TV. Com certeza ele percebe muito mais como um jornalista do que como um político. Então, se ele resolve sair, Luísa Barreto assume e acaba com o funcionalismo público municipal. Então, eu falando de conhecimento de causa do que ela tem feito, do que ela fez como secretária, né, junto com o Zema, e do que ela pode fazer com o funcionalismo municipal. Mas uma última pergunta, Matheus. Por que eu mereço seu voto? Bom, primeiro porque eu te conheço, sei o tipo de homem que você é, sei o tipo de profissional que você é, então eu conheço bastante seus valores. Mas digamos que eu não te conhecesse, você já mereceria meu voto pela questão da sua proposta, do seu olhar para essas famílias que não são notadas e não são acolhidas, que são as famílias dos estudantes com as necessidades especiais de ensino, os estudantes PCD, né? Pessoas com deficiência. Essas pessoas merecem ser integradas de verdade na nossa sociedade. A gente hoje em dia faz algo só para inglês ver, só para lei ver. E nós que temos nós temos preocupação com as almas, né, Marcos? Eu sei que você também parte da mesma fé que eu. Isso nos angustia. Sim. Né? Então você já teria meu voto por causa disso. E eu vou votar no professor Marcão. Pessoal, obrigado, Matheus. E você acha que devem votar em mim? Você falou do que você percebe e você me recomenda para ser votado? Sim, recomendo. Sim, se você concorda que são boas propostas, né, por que não? Tem muitos candidatos. Tem aqui um candidato que tem as suas propostas e são relevantes. E é uma pessoa que eu confio. Obrigado. Estarei te fiscalizando de perto. Por favor, pode me cobrar o tanto que precisar. Isso aí. Obrigado, Matheus, por ter aberto sua casa e recebido a gente aqui para fazer essa gravação importante, porque os funcionários públicos municipais precisam saber em quem votar, né? Nem que seja um voto útil para a gente levar essa eleição para o rumo certo. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. 7007 é só confirmar. Vamos com o professor Marcão, vamos juntos renovar. Chama ele que ele vem, chama ele que